Começa agora mais um programa Hora da Chamada, com jornalistas e apresentadores mais velhos que a Velma do Scooby-Doo, hein? Ricardo França, Marcelo Santos e Alexandre Pereira. Sempre com convidados especiais e hoje mais um convidado de garbo e elegância. Ela é formada em administração de empresa, trabalhou em várias instituições até 2009. Foi quando resolveu empreender. Mais uma mulher guerreira. Abriu o seu próprio negócio, uma clínica de pessoas lindas como nós. E resolveu empreender. E o negócio foi a Clínica Realce, que dispunha com profissionais excelentes médicos, cirurgião plástico, dermatologistas, esteticistas. E ela, com um braço firme, conseguiu grande sucesso. Ao longo dessa caminhada, adquiriu grande experiência, foram inúmeros desafios de empreender, lidar com funcionários, clientes, contas, impostos, dias ruins, mas muitos dias positivos. Infelizmente, a pandemia veio e acabou prejudicando o seu empreendimento, igual a muitos outros que acabaram também fechando as portas. Fez com que ela voltasse ao mercado de trabalho depois de 12 anos, com a cabeça muito mais madura, com outra visão, mais produtiva, empenhada e compreensiva com os patrões e a empresa que defende hoje. Sim, senhoras e senhores, ela é a Moana, é a guerreira Xena do mundo comercial, Luciana Varela. Que honra! Obrigada. Lu, boa noite, Lu. Boa noite. Lu, uma grande honra para a gente aqui, você está participando na Hora da Chamada. E já começo perguntando para você, é mais fácil empreender ou ser funcionário? Ó, eu vou te dizer que eu não tenho uma resposta certa para isso, porque assim, quando a gente empreende, são uns problemas, uns medos, umas preocupações. Você vira funcionário, muda, são outros medos, outras preocupações, né? Quando eu empreendia, era aquele negócio, né? As contas, o aluguel, os funcionários. Aluguel e funcionário sempre foi a minha prioridade, assim. De ter dinheiro no final do mês para pagar isso. E assim, são as principais contas, era o que era mais ali, de maior valor no meu custo mensal. Agora, hoje, eu não tenho essa preocupação, né? Eu não tenho preocupação com as minhas funcionárias, se eu vou ter dinheiro para pagá-las, mas eu tenho a preocupação de entregar, né? Eu sou cobrada, eu sou do comercial, é aquele medo, ai meu Deus, será que eu estou respondendo às expectativas, né? Ainda mais que quem me contratou é uma pessoa que eu trabalhei anos atrás, né? Que uma pessoa que me estendeu a mão, que né, me ajudou. Então, a gente fica sempre naquele medo. Será que eu estou respondendo às expectativas? Será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou ajudando a empresa de alguma forma? Porque eu até brinco bastante que todo mundo deveria passar antes pela experiência de empreender antes de ser funcionário. Porque aí, com certeza, as empresas teriam funcionários muito mais compreensivos, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas julgam muito, né? Vê um dono com um carro melhor, porque ele ganha dinheiro às nossas custas. Então, assim, só que ninguém sabe os bastidores, entendeu? Então, assim, ninguém sabe o que fez para chegar ali, né? O que passa, as noites sem dormir. Então, assim, seja ou não seja dono, você tem que vestir a camisa, é ali que vem o seu dinheiro, né? É ali que vem o seu sucesso, então você tem que... Mas é difícil, assim, é uma pergunta que não dá para responder, porque são preocupações diferentes. Sim. Ô, Luciana, te apertar, até estava vendo o seu perfil, né, vendo as informações, e é uma coisa que, assim, eu tenho muito claro, o Brasil, assim, ele não é para, o pessoal fala, não é para amadores, porque aqui, para empreender, você não tem nenhum tipo de incentivo, parte do governo, né? Pelo contrário, né? A carga tributária. Então, é uma coisa complicada. Você ainda, assim, conseguiu permanecer por 12 anos. É que a pandemia, infelizmente, ela
Veio, Sim. destruiu muita coisa, né? Mas, assim, nesse período que você esteve à frente da empresa, assim, qual a maior dificuldade? Porque tem a parte da questão tributária, mas tem também a questão de gestão de pessoal, que também é complicada, né? Porque, como você disse, o funcionário não quer nem saber se o negócio está indo bem, se está mal, mas chegou no final do mês e ele quer o salário. Qual que é a maior dificuldade, assim, para você ficar à frente da empresa? Então, a minha maior dificuldade, por incrível que pareça, não foi com as pessoas. Assim, quando eu comecei a clínica, Deu uma travadinha. Né? E automaticamente eu cobro as pessoas. Tive ali de cara um choque, assim, que eu vi que se eu não virasse tentasse me modificar, me controlar, não ia parar uma funcionária comigo. Então, assim, eu era muito... Atender uma paciente, a sala já tinha que estar perfeita, arrumada. Não vai parar funcionário comigo. E aí eu fiz aquele esforço diário ali para transformar a minha clínica num ambiente familiar. Então, assim, que eu vendi foram no meu foto no casamento com muitas delas. Então, assim, das pessoas, para mim, acabou não sendo o maior dos problemas. O maior dos problemas mesmo, mais e era aquilo. Fechar. Você estava vendendo beleza, todo um cuidado, porque hoje, no mundo da estética, Ô, Lu, tá travando um pouco. Agora travou de vez a imagem. Será que é bom entrar de novo, Marcelo? Voltou? Então, agora voltou. Agora voltou, né? Isso. Então, eu tinha muita ligação de pessoas perguntando se eu fazia cirurgia na clínica. Então, assim, a mulherada, hoje em dia, tem tanta morte, né, por procedimentos estéticos, porque as pessoas, às vezes, pela beleza, fazem qualquer coisa. Então, assim, era desafiador isso, você vender a beleza, você vender, mas sem esquecer da saúde. Não, era constantemente você tendo que tomar cuidado para não arriscar uma paciente. Então, eu não tinha também um departamento, isso também era uma coisa que me desafiou bastante, eu não tinha como pagar uma pessoa para o RH, uma pessoa para o financeiro, uma pessoa para o marketing. Então, eu tentava me desdobrar e fazer de tudo um pouco. Então, isso para mim também foi um pouco desafiador, porque eu sentia que tinha horas que eu estava assim no meu limite. Mas eu não tinha como pagar quem fizesse, né, para distribuir as funções, então eu tinha que fazer. Sim. A questão do empreender é o que o Alexandre bem falou, né? Aqui no Brasil tem essa dificuldade, né? Da gente não ter os incentivos necessários para a gente poder desempenhar bem um papel que seria, né, de você empreender com qualidade, né? De repente, assim, o incentivo de você trazer pessoas, né? Que aumentar a capacidade de empregos, aquela coisa toda. Você acaba tendo que fazer sozinha, né? Agora, no caso, Lu, assim, sempre foi uma questão para você, quando antes, né, que a gente tinha conversado um pouco antes, que você falou que trabalhava e depois começou a empreender. Como você ficou um bom tempo, né, no empreendimento, né, porque normalmente, hoje em dia as pessoas começam e já, né, ali 2, 3 anos já termina, você ficou um bom tempo, né? Sim. Antes disso, quando você estava trabalhando, que você resolveu empreender, já era algo que você queria, e essa é uma área mesmo que você gostaria, e aí eu já queria que você emendasse o seguinte, existe o desejo mais lá na frente de repente, você ter um empreendimento novamente?
Então, Marcelo, eu nunca tinha pensado nisso. Olha que curioso, né? Eu nunca tinha pensado, mas eu acho que é aquele negocinho que tá ali no sangue, né? Sim. A minha família, todo mundo, né? Meus pais sempre foram feirantes, então, família de comerciante, parece que corre nas veias, né? Então, assim, e eu sempre fui muito vaidosa, né? Eu sou até hoje, e eu acho que eu vou morrer vaidosa. Fiz 40 anos, já saí retocando todos os botox e tudo mais, então eu sempre fui muito vaidosa. Então pode, aí Lu, só não pode, aqui o pessoal, a nossa audiência só não pode mentir aqui. A gente não permite que minta. 40 anos você pode contar outra história, né? Porque isso não existe. Não, eu tenho 40 anos. A cara de 20 anos. Por isso que hoje é o encontro da Bela com as feras, tá certo? Bom, então, e aí eu sempre gostei muito dessa parte de beleza, de estética e tudo mais. E aí quando eu saí dessa empresa que eu tô hoje, da Tecno7, em março, aí eu fui para uma outra empresa do mesmo ramo. Sim. E aí só que eu não gostei de lá, porque assim, o meu patamar assim de empresa estava muito alto, porque a empresa que eu trabalhei, né, até março, que é essa que eu estou hoje de volta, foi uma das empresas que eu mais gostei de trabalhar. E essa outra empresa era tipo a água e o vinho, né? Então, assim, eu estava extremamente descontente, me arrependi muito de ter saído de uma para ir para outra, e aí eu estava na hora do almoço fazendo uma massagem, uma drenagem linfática, que eu gosto muito de fazer, e aí papo vai, papo vem com a esteticista, e eu fui pegando. Aí esse aparelho eu compro onde? E esse daqui? Aí cheguei um dia à noite, sentei no computador e comecei a pegar todos os telefones, fazer orçamento. Aí um sábado eu fui lá na feirinha do Embu, comprei uma fonte, sabe essas fontes de água? Sim, que falam que dá sorte, que traz boas energias. Comprei uma fonte verde e falei assim, mãe, cheguei em casa e falei assim, mãe, nós vamos abrir uma clínica de estética, eu vou te tirar da feira. E aqui eu já comprei uma fonte verde, porque a clínica vai ser verde. A minha mãe ficou olhando assim pra minha cara, acho que ela pensou, ela tá louca, ela tá brincando ou ela tá falando sério? Ela comprou uma fonte ou um duende, né? A mãe já falou. E aí a história da clínica começou assim, com uma fonte verde, a clínica sempre, o logo foi verde. E aí, na semana seguinte, nós começamos a procurar casa para alugar. Achamos uma casa na Chácara Santo Antônio. Em dezembro de 2009, eu comecei a clínica. Aí, assim, chegava alguém para pegar uma informação, ou eu ou a minha mãe que estava dando a informação, a outra ia para o quintal, telefonar para o telefone da clínica para outra atender e fazer que era alguém pedindo informação, que era alguém interessado. Nossa, que doideira! Aí, assim, não tinha faxineira, então a gente fazia faxina. Depois, agora, pelo menos a faxineira eu tinha. Mesmo porque também essa casa que eu estava agora era muito grande. E aí, a gente chegava antes, limpava tudo, enfim. E aí, um dia chegou umas doidas lá, que uma clínica super conhecida ali no bairro tinha fechado, a dona sumiu, simplesmente fechou as portas, sumiu. E aí elas chegaram e falaram, olha, a gente precisa trazer as clientes, se vocês estão começando, a gente podia fazer um bem bolado, não sei o quê. Eu sei que deu tão certo que quando foi em setembro de 2010, eu já mudei para essa casa onde a gente ficou até então, né? Até eu vender. Sim. E aí eu lembro que em setembro eu mudei, mas dia 3 de agosto era meu aniversário, eu achei essa casa. E aí o dono queria 7 mil de aluguel, eu tava pagando 2 na pequenininha onde eu comecei. Aí eu falei para ele, ó, eu tô pagando 2 lá. Me deixa pelo menos pelo 6, hoje é meu aniversário. Aí o cara gostou de mim, de cara, enfim. Depois a gente até teve uma relação de amizade. E aí ele pegou e deixou pelo 6. E aí o meu pai virou para mim e falou assim, só que aí eu fui morrendo de medo, né? Sim. Porque eu não tinha nem um ano de empresa e um aluguel de 2 ia passar para 6. E aí meu pai, ainda trabalhando na feira, porque ele ainda não tinha se aposentado, ele virou para mim e falou assim, vai, tenta, se faltar alguma coisa, eu te ajudo. Só que eu não achava justo, né? Meu pai levantava de madrugada, embaixo de chuva, embaixo de sol, eu ainda pedi dinheiro para colocar no meu negócio, né?
E aí foi bem na hora que saiu aqueles sites de compra coletiva. Aí começou aquela febre e eu falei, é agora. Aí fiz um site de compra coletiva. Teve um dia que eu tive que ligar para a mulher e falei assim, para de vender porque eu não vou conseguir atender. Eu juntei dinheiro para 3 aluguéis. 3 aluguéis. Caramba, meu. Eu atendi as clientes direitinho, a gente não fez diferença, era o mesmo tempo do que as clientes que pagavam normal. Aquele atendimento, quando eu encerrei a clínica o ano passado, eu ainda tinha cliente de compra coletiva que estava comigo desde aquela época. Caramba, meu. Eu tive cliente que foi no meu casamento, eu tive cliente que foi me visitar no hospital quando meu filho nasceu. Então, assim, foi sensacional e aí deslanchou. E aí eu, graças a Deus, nunca precisei dessa ajuda tão amorosa que meu pai me ofereceu, que eu sou grata, né? Porque eu sei que se eu precisasse, ele ia estar ali. Mas eu consegui. Nossa, que história. Em relação a isso, Lu, você trabalhava, lógico, a maioria mulheres, né? Tem muitos homens Sim. agora, metrosexuais, como o mineiro aí, que dá aquela lustrada na careca e tal. Mas, no geral, o âmbito geral era o público de mulheres, né? Eu quero saber Sim, se mas você aí, era mulheres, mas tinha tem homens também. algum preconceito de alguém fez preconceito. Sim, claro. Cortou um pouquinho. Ô, Rica, faz a pergunta de novo, por Um tipo favor. de preconceito que você tenha passado em relação a isso. Pô, ela meteu a cara, foi ser dona de um negócio e tal. Até dentro da família. Se alguém falou, pô, ô Lu, tá doida, pô? Arranjou Não. uma fonte verde e acha que vai... Não passei nada disso, não. Assim, todo mundo me apoiava. Eu tive muito apoio também agora, depois, né? Porque ainda assim eu não abri falência, né? Eu vendi, né? No meio de uma pandemia, eu ainda consegui vender o negócio, né? Era um negócio muito promissor, ela estava muito bem localizada, uma super casa de esquina, e eu vendi. Infelizmente, os novos donos não prosseguiram, né? Ficaram só um tempo, ainda fiquei um tempo lá como funcionária, mas eles tiveram problemas pessoais e não deram continuidade. E isso foi uma pena. Você fez um grande sucesso, né? Não pode Sim, não pode achar que foi. Me fracassei, não. Você fez um enorme sucesso. Foi quase uma década aí, mais de uma década, sim, né? Fazendo as pessoas isso mais... eu tive. Então, eu tive muito, não tive o preconceito, mas eu tive muito o apoio das pessoas, principalmente depois que eu vendi, falando, não, você tentou, você foi guerreira, né? E o que muita gente estranhou um pouco, que eu senti uma estranheza, assim, das pessoas, nossa, mas agora você vai ficar lá como empregada, você era dona e agora vai ficar lá como funcionária? Então, assim, as pessoas estranharam um pouco isso, entendeu? Mas, assim, eu sempre tive essa coisa. Eu não sou uma pessoa, né, metida, essas coisas. Para mim, esse negócio de ego, de orgulho. Então, assim, eu estava onde eu gostava, né? Onde eu criei, eu estava com as minhas funcionárias que viraram a minha família, eu estava com as minhas clientes que eu gostava muito, que eram muito minhas amigas, que entravam na sala para contar problema. Então, assim. E tava ganhando dinheiro, coisa que eu não tava ganhando como dona, que eu só pagava, entendeu? Então eu não tive menor problema, mas as pessoas estranhavam um pouco isso daí. Mas faz parte, né? Lógico. Porque até entendo, e assim entendo, mas não dá para saber como foi difícil, porque até a pandemia você tinha um negócio já estabilizado, porque você estava num local já há um bom tempo, tinha os clientes fidelizados, né? O negócio cada vez está crescendo mais. A minha caçula, ela tem um estúdio, assim, com sobrancelhas, cílios. Ela esteve nessa Beauty Fair, que teve agora na Expo Center Norte. E é um negócio que movimenta milhões. E a tendência é cada vez mais expandir. Mas, assim, e o problema é que, eu compreendo, o problema é que com a pandemia, o pessoal deixou um pouco de sair de casa, né? E você continuou com questão de aluguel, pagar funcionário, porque até nesse ponto
deu para, assim, teve a flexibilidade de você poder suspender contrato, mas é complicado. Aí, no caso, voltando, né, toda essa dificuldade. E a volta para a CLT? Assim, para você, tudo bem, você disse que tem um ego inflado, mas a questão de, assim, você teve que dar uma desacelerada. Você estranhou muito, se adaptou fácil, porque é aquela coisa de responder para um gestor, ter a entrega, ter a cobrança, inverteu-se os papéis, né? Em vez de você cobrar, você passou a ser cobrada. Como foi essa adaptação? Então, Alexandre, eu acho que assim, o que acontece? Eu fiquei praticamente 12 anos fora do mercado. Então, chegou uma época que a clínica, para mim, por mais que eu gostasse, eu falava que a clínica era minha filha, né? Eu tenho um filho menino e eu falava que a Realce era minha filha. Por mais que eu gostasse muito daquilo, eu já estava assim no meu limite. Eu estava realmente no meu limite. A conta da clínica era sempre no limite. Então, assim, eu pagava o aluguel, ficava quase 20 mil negativa. Aí caíam uns cartões, fazia umas vendas, chegava o dia de pagar as funcionárias, de novo. Aí a minha conta pessoal, eu não ia ficar sangrando mais a empresa. Aí a minha conta pessoal sempre negativa. Então, assim, eu já estava, eu deitava, não dormia, eu tomava remédio para dormir. Então, só que por que eu ainda demorei para desapegar, né? De realmente deixar ir? Porque eu tinha esse medo dentro de mim. Medo de estar 12 anos fora do mercado e ficar sem trabalhar. Eu não me vejo uma dona de casa, lógico, eu admiro, né? E tem muitas que conseguem e que o marido pode fazer isso pela mulher, mas eu não me vejo por eu ser muito agitada, por eu gostar de ver gente, por eu gostar de falar, por eu gostar de me comunicar, principalmente com o cliente. Então, eu não me via, né, sem trabalhar. E outra também, aqui em casa a gente precisa dos dois trabalhando por conta das nossas contas, por conta de nossos planos, de tudo que a gente quer proporcionar para o nosso filho e tudo mais. Então, esse medo foi me deixando cada vez mais no buraco, porque estava virando uma bola de neve, dívidas e tudo mais. Eu peguei empréstimo na pandemia para pagar funcionária que não era registrada, porque eu não me via. Eu até perguntei para um amigo meu na época, eu falei, ele era empresário, eu falei, não vou falar nomes, falei, Cicrano, o que eu faço com as que não são registradas? Aí ele pegou e falou assim, você tá fechada, cada um com seus problemas, você não pode pagar elas. Elas são prestadoras de serviço, não tem nem contrato de trabalho com você, que eram as esteticistas. Sim. Agora você me fala, como é que eu deixo uma esteticista que tá comigo, acho que uma delas, essa que eu tô dando o exemplo, que tem um filho, 6 anos comigo, com um filho de 3 anos, que não tem ajuda do pai do menino, eu vou deixar ela sem salário? Então, assim, tem muito empreendedor que tem essa cabeça, mas eu não conseguia agir assim. Então, eu peguei dinheiro emprestado com uma amiga para pagar os funcionários na pandemia. Né? Então, quando eu vendi a clínica, eu paguei essa amiga, eu paguei tudo que eu tinha de impostos, né? Eu zerei todo o dinheiro da venda da clínica. Mas eu paguei tudo que eu devia. Tanto para a prefeitura de impostos, para o meu irmão que me emprestou dinheiro, para minha amiga que me emprestou dinheiro, para a conta que estava negativa. Eu paguei tudo e entreguei o CNPJ da clínica limpinho. Então, esse medo me travava. E aí, a Luciana ficou empregada, ok. Né? Eu me tranquilizei. Estou empregada e estou onde eu estava, né? Então, para mim, foi lindo. Só que aí, quando a clínica finalizou, em agosto do ano passado, aí me bateu um desespero. Aí eu tive que ser muito forte para não voltar para o meu remédio de dormir. E aí bateu um desespero. Teve um dia que eu chorei compulsivamente, que o meu marido, que está comigo há 20 e poucos anos, olhou para mim. Eu acho que ele nunca me viu chorando naquele estado assim, porque eu desabei. E aí eu falei, e agora? Agora acabou a clínica que eu tanto gostava, minhas clientes todas arrasadas, as funcionárias todas sem trabalho, eu sem trabalho, como é que eu vou fazer tantos anos fora do mercado? Aí, só que eu sou assim, né? Um dia eu choro com os problemas. No outro dia eu levanto e parece que eu tenho uma molinha que quica e vai. Aí eu começo a agir
E eu não sei de onde vem essa minha força, eu acho que é de Deus, porque ele é muito meu amigo. E aí eu saio, eu caio um dia, no outro dia eu já tô. E aí eu peguei, sentei no computador e LinkedIn, e contato com um, contato com outro, contato com outro. Só que Deus já tinha agido antes na minha vida, né? Em janeiro, um pouquinho antes de eu vender a clínica, de eu assinar o contrato, eu achei esse diretor, que é meu amigo, que eu tinha trabalhado com ele de 2005 até 2007, numa outra empresa. E aí eu saí em 2007, fui para essa empresa que eu estou hoje, ele continuou lá naquela. Eu saí dela, fui para outra, empreendi. Ele também saiu, rodou, foi lá. É sócio-diretor de uma das empresas do grupo, estava reestruturando o comercial e me chamou. Olha só. Que história doida, né? Que doideira. Então, deixa eu perguntar outra coisa. Você falou aí, né? Que você deu até conversou com outra pessoa e tal, falou, manda embora e tal. Esse mundo corporativo é meio que vilão, entre aspas, né? De não ter esse lance de sentimento. Ao contrário de você, que tem esse coração e tal, falou, não vou deixar a pessoa que trabalhou comigo tanto tempo e tal, né? Isso tem a ver com índole também e tal. Mas o mundo corporativo é automático, ele não respira sentimento. Fala, seguinte, não era registrado, manda embora e dane-se e tal. Esse tipo de coisa você aprendeu também, né? É evidente que muda muito esse tipo de coisa. Acho que a mulher é mais sentimental para isso, talvez seja até por isso que vocês têm mais sucesso até que homens, porque o homem é mais prático. Não dá, para e já era. A mulher não, a mulher tem isso. E o que você trouxe de tudo que você aprendeu para agora na sua empresa, que você está trabalhando agora, e o que você olha para trás e fala assim, nossa, eu sofri isso, aquilo, e hoje eu vou tentar ajudar, em vez de criticar, né? Vamos dizer assim, a empresa onde está hoje. Então, é aquele negócio, né? A gente nunca mais consegue ver as coisas só como o lado de... Por mais que você seja empregado, você não vê só o lado, né? Que nem agora. A gente sabe que uma das empresas do grupo está precisando aumentar as vendas, que é uma empresa que tem muito a oferecer para a minha área da saúde. Tanto é que, assim, eu entrei no departamento comercial do grupo, da empresa inteira, e eu posso vender tudo do grupo. E agora, uma dessas empresas, que é do sócio-diretor que me indicou, está precisando dar uma alavancada. E aí ele formou uma outra equipe para a gente focar nessa empresa. E aí ele também me colocou nessa equipe com ele. Então, novamente, eu estou conseguindo trabalhar diretamente com ele, que é uma pessoa que eu aprendi muito no passado, que eu continuo aprendendo. Então, assim, muita coisa mudou no mundo corporativo nesse tempo que eu tive fora. Mas eu tive fora, e o meu medo era esse, eu estava fora do mercado. Eu estava fora, mas eu não estava totalmente fora, né? Eu estava fora das atividades, do mundo corporativo, mas eu estava levantando a minha bagagem, né? Então, assim, a gente às vezes se incomodava com um comentário ou outro de uma funcionária, né? Das picuinhas, de se unirem. Então, hoje, quando eu vejo isso, assim, eu me afasto, né? Eu sei que não é legal, procuro, que nem, né? Eu falei, olha, não é melhor se a gente está com algum problema, a gente chamar, né, o superior, a gente perguntar, pedir uma definição para a gente conversar. Então, eu acho que isso eu trouxe, entendeu? Eu não vou conseguir fazer esses joguinhos de funcionário, sabe? Porque eu acho que não leva a nada, né? A gente sabe o que está lá por trás e se a gente está tendo a oportunidade, se é dali que está vendo, a gente tem que fazer o melhor porque vai ser bom para a empresa e vai ser bom para a gente também, né? Afinal, não são robôs, né? São seres humanos e a gente precisa ter esse lance sentimental. Que como eu te disse, né? O homem já é mais prático, a mulher é mais sentimental mesmo, tem essa coisa de coração. E assim, no mundo corporativo sempre tem né, que vê você falando com o cliente, já fica olhando meio torto, não sei o quê, né? Aquele negócio competitivo. Só que assim, acho que
antes, né, a Luciana ia se incomodar mais com isso. Hoje eu rezo, vou com a minha correntinha, com a minha cruz e vamos lá, vamos trabalhar e cada um no seu. Né? Então é isso. Mas você falou até legal dessa questão da convivência, né? Que você... isso, assim, até discordando um pouco do Ricardo, porque a mulher... Mas a mulherada, ela acho que até está se preparando melhor, que hoje em dia você vê muita, assim, a mulher em cargo de gestão. Eu trabalho em RH, e mulherada em nível gerencial, diretoria e tal, e sabe lidar mais com equipe, né? Tem preparo, só que quando precisa bater, também, bate forte. Não tem esse negócio de, assim, porque é mulher, vai pegar mais leve. Não, chega em quadra e dá bronca mesmo. O meu marido, ele tá com isso, assim, na empresa dele. Entrou uma diretora geral lá na empresa do meu marido, que a mulher tá voltando para quebrar. Já teve homem que pediu demissão, já pediu para sair, que diz que a mulher é complicadíssima, assim. Eu acho que é muito da pessoa, assim. Acho que as pessoas hoje, não só no mercado de trabalho, né? No geral, as pessoas perderam a noção. As pessoas acham que só porque acho que a internet também ajudou isso. Acho que as pessoas acham que podem se meter na vida dos outros, podem falar, pode julgar. Você faz, né? A gente vê aí um monte de gente sendo atingida, um famoso faz um post, as pessoas se acham no direito de xingar. Então, assim, as pessoas estão muito sem noção mesmo. Eu acho que o respeito faltou geral. Infelizmente, né, as pessoas estão muito, muito preocupadas consigo mesmas, olhando para o próprio umbigo. Então, assim, não mede esforços, passa por cima de quem for por dinheiro. O dinheiro hoje é uma coisa que, infelizmente, é uma coisa que a gente precisa. Eu falo infelizmente porque as pessoas fazem coisas absurdas por dinheiro e tá subindo na cabeça, né? Eu vi já subir, o dinheiro subir na cabeça de gente, assim, que eu jamais imaginaria que subiria. Então, assim, é complicado. E aí as pessoas começam a agir, assim, sem respeito. E eu acho que falta de respeito, até num ambiente de trabalho, é muito sério, né? É muito sério. Porque você precisa trabalhar em paz, né? Você precisa respeitar e ser respeitado, então... E na sua área, que você trabalha na área comercial, então tem a questão também de vendas, que tem a competitividade, então a disputa. E é aquela coisa, né? Nem todo mundo age com, assim, tem caráter ou vai pelas regras. É como você falou, nessa questão, a comissão, ou tem que bater a meta, não importa... né? Eu tô aqui, o importante é bater a meta, não importa se eu vou atropelar, se eu vou tomar a vento, se eu vou descumprir as regras. Infelizmente, é mais uma coisa, assim, como dizer assim, um agravante aí na situação, né, no trabalho, para você ter que se adaptar novamente, né, porque é complicado. Sim. Mas assim, é uma adaptação, tudo na vida da gente é uma adaptação, né? Mas eu também tinha que, né, como empreendedora, engolir muito sapo. Você vê, em quase 12 anos de clínica, eu tive um só processo trabalhista e eu ganhei ele 100%. Foi causa ganhar 100%. Eu não tive que dar R$1 para a esteticista que me processou. Então, assim, a quantidade de sapo que eu engolia, assim... eu não vou trabalhar hoje, fecha a minha agenda, porque eu vou no médico. Vai, querida, vai no médico, vai se cuidar, se precisar de alguma coisa, me liga. Ia fazer o quê? Entendeu? Agenda cheia, eu ia ter que desmarcar todas as minhas clientes que iam ficar loucas da vida. Eu, por dentro, eu estava puta da vida, mas eu tinha que engolir o sapo. Então, assim, uma coisa eu posso dizer. Empreendendo, eu aprendi a engolir sapo como ninguém. Então, agora na empresa... tá suave. Engolir sapo. A lagoa tá cheia, tá certo? Mas assim, mas eu posso falar, assim, lógico que tem um ou outro, às vezes até mulher, que a gente sente aquela coisinha, assim, de rivalidade, de uma competiçãozinha, mas hoje, por enquanto, assim, tá muito agradável, tá muito legal.
eu sentia falta disso, assim, porque por mais que na clínica eu tivesse uma relação muito boa com as meninas, que ficou uma amizade muito grande, a gente era como família, a gente tem um grupo até hoje, a gente, né, tenta se ver e tudo mais, eu tinha falta disso, dessa ligação, assim, de colega de trabalho mesmo, entendeu? Sem aquela posição dono e funcionário, né? Então, de igual para igual, eu sentia falta de ter amigos assim. E eu acho que eu melhorei muito como, né, a minha parte de me relacionar com as pessoas, né? A clínica me ajudou muito nisso. E hoje, assim, eu tô há pouco tempo, eu entrei em dezembro, né, nessa empresa. Eu já falo com todo mundo, a gente brinca, eu vou uma vez por semana na empresa, mas o dia que eu vou eu me divirto, a gente ri, a gente brinca e é um ambiente saudável e eu gosto muito das pessoas. Lógico, tem sempre uns que a gente tem mais afinidade, que a gente se fala, que a gente se liga, mas assim, já tem pessoas que eu sei que torcem por mim, que são muito queridas, entendeu? Que já criou mais um laço mais forte, entendeu? Então isso é legal, porque eu também sentia falta disso. Mas olha, meu amor, eu queria dizer para você o seguinte: você é linda, maravilhosa desse jeito, para sua clínica, o que era mais difícil, né? Aturar os homens, todos metrosexuais, ou aquela mulherada que não tem nada na cabeça, só quer se esticar? O que era pior? Gosta, hein? Olha, homem era muito de boa, porque eles vão, eles fazem, eles pagam, não choram, não reclamam. Homem é o melhor cliente da estética que existe. E eu tinha muitos clientes... Não, para ninguém ficar tirando sarro, né? Ah, foi lá ou não. Você sabe que não. Eles já estavam indo mais tranquilo. Tinham muitos que iam... Teve um que ele ia... que ele começou a ir para fazer massagem relaxante. Ele era dentista e ele ficava muito numa posição, então ele tinha muita dor nas costas. Ele descia com uma cara de sono e quem levou ele foi a namorada. Por fim, eles terminaram o namoro e ele continuou fielzão. Toda semana, Guilherme estava lá. Então, assim, eu tinha muito marido de cliente. Às vezes, né, tem um casal muito querido que foi no meu casamento, foi ver meu filho, né, quando ele nasceu. O seu Ricardo e a Maria Paula, e assim, o seu Ricardo ia, aí descia com a cara de sono dele, ele falava, agora eu vou para casa tomar um whiskyzinho, porque ele ia sempre de sexta. E vou deixar o carro para a Paula vir. Eu falei, tá bom. Aí ele ia, depois vinha a Paula, que era a mulher dele. Então, assim, eu tinha muito, então era muito legal. Mas a gente, assim, e as clientes também, eu tive clientes maravilhosos, que ficaram comigo anos, que a gente teve uma relação de amizade. Mas, lógico, tinha umas surtadas. Teve uma que eu coloquei ela de lá para fora, porque ela teve preconceito com uma esteticista nossa. Então, aquele dia eu subi nas tamancas e botei a mulher para correr. Falei para ela que eu ia devolver o dinheiro dela. Que ali não importava que ela era advogada da Sônia Abrão, sei lá de quem que ela estava falando que ela era, cheia de querer. Mas tinha umas doidas que você via que não tinha nem lugar para pegar gordura e queria enfiar injeção de gordura na barriga. E aí você falava, não posso te arriscar. Então, assim, tinha umas que era complicado, mas no geral era legal, era bem legal. E esse meio, o homem começou a frequentar mais também, né, Lu? Sim. Antigamente era só mulherada. De uns tempos para cá, acho que os homens começaram a ter mais coragem, vamos dizer assim, para ir lá, para ficar mais bonito também. Não é só a mulher que tem que ficar bonita para o homem também precisa, né? Gente não tem jeito mais, Marcelão, com essa carranca, o Mineiro, a gente não tem mais jeito, mas tem gente que dá uma melhoradinha na coisa, né? E esse mercado cresceu muito com os homens. Né? Sim. O Marcelão já tá achando que quer virar Brad Pitt aí. Não vai, esquece. Quem, meu velho? Quem? Até parece. Não, mas os homens fazem bastante coisa. E eu acho super legal. Eu acho que é super válido, né? Fazem bastante coisa na pele, porque hoje... Por que a gente tem que estar bonita, sem ruga, e os homens, né? E massagem hoje em dia não é mais uma coisa só de estética, né? A massagem ela é muito terapêutica também, né? Que nem a drenagem linfática eu faço até hoje, e eu fazia antes de eu ter a clínica, porque eu tenho um sério problema de retenção de líquido, de problema de circulação mesmo. Tem calça minha que fica
da minha virilha até o meu tornozelo fica a marca da minha calça. Então, eu tenho um problema seríssimo de circulação. Então, eu preciso 2 vezes por semana fazer a drenagem linfática, que ela me ajuda demais a desinchar. Então, assim, não é só uma questão de estética, é de saúde também. Então, por isso que eu tinha clientes tão fiéis que fazia toda semana. Que legal. Ô, Lu, a questão do trabalho, né, que você desenvolvia antes, aí veio o empreendimento. Pelo tempo, né? Qual que é a diferença de hoje, assim, por exemplo? Porque hoje você trabalha em casa, né? Então, você vai algumas vezes na empresa, né? Foi também uma questão diferente para você, lá do começo, de quando você começou a trabalhar e tudo, porque hoje em dia tá muito nisso, né? O pessoal tem trabalhado em casa, tudo, né? Sim. Que você havia comentado que tem atritos, às vezes, em casa por conta de, né, se o marido também trabalha, enfim, e aí tem criança, né? Tem toda essa questão, né? Uhum. Aqui em casa a gente sofre muito disso também, assim, essa questão. Mas, assim, Então, para você hoje, assim, como que é isso? Então, eu acho que eu iria estranhar mais se eu tivesse deixado de empreender e tivesse que ir todo dia para a empresa. Por 2 motivos. Um, porque eu moro longe, né? Qualquer empresa em São Paulo, para mim, é longe, porque a Raposo Tavares, uma formiga atropelada, acabou, né? Sim. Para mim é Raposo Tavares, é a Tavares. Exatamente. Então, assim, e eu sou mãe, né? O meu filho ainda tem 9 anos, então ainda tem uma dependência, ainda precisa de uma ajuda com uma lição, ainda precisa, né? Ajuda para organizar uma mochila. Então, eu acho que quando eu empreendia, por mais que eu não abandonasse a clínica, por mais que eu tentasse estar lá a maior parte do tempo, se ele precisava ir no médico, eu me organizava com o meu horário, eu levava ele no médico, Sim. né? Se ele precisava estudar para uma prova, eu conseguia conciliar e tudo mais, e chegava um pouquinho mais tarde, saía mais tarde, né? Pedia para minha mãe segurar, porque minha mãe tornou-se minha sócia e tudo mais. Então, eu tinha esse apoio de sempre estava uma lá, e aí eu conseguia ser sempre presente com ele. Então, de repente, se eu tivesse deixado de empreender e voltado para o mercado de trabalho sem uma pandemia, e eu tivesse todos os dias que pegar mais de 1 hora de trânsito para ir, mais de 1 hora de trânsito para voltar, e ficar todos os dias, o dia inteiro longe do meu filho, seria muito mais difícil. Sim. Então, hoje, eu dou graças a Deus que a gente está nesse sistema. Eu posso escolher o dia que eu vou na empresa, então eu me organizo assim com dias que eu deixo comida em casa, porque aqui sempre tem comida, porque até por conta dele, né, de ser pequeno e ele precisa de uma alimentação. Então eu me organizo, que nem hoje. Hoje estava tendo uma reunião que todo mundo tinha que participar, que era que eles estavam ensinando como preencher, porque a gente vai participar daquele... negócio que é melhores empresas para se trabalhar e tudo mais, eles estavam instruindo a gente, né, a importância da gente opinar, da gente falar os pontos positivos e negativos da empresa, que eles querem melhorar. Só que essa empresa já ganhou aí alguns prêmios por ser uma das empresas melhores de se trabalhar. E aí eu estava escutando a reunião e dando um auxíliozinho para o meu filho que estava precisando fazer uma lição de casa. Então, assim, isso é difícil? É difícil. De manhã, a hora meio-dia e pouco, quando eu deixei ele na escola, falei, nossa, caramba, essa manhã foi turbulenta. Mas, ao mesmo tempo, é bom, né? Porque eu tô podendo estar perto dele e não preciso deixar de trabalhar, né? Então, tá com um olho no peixe e outro no gato. É isso aí. Não deixa, então, para mim foi bom. Para mim foi bom. Acho que eu ia estranhar mais mesmo se fosse todos os dias. Show de bola. E por falar um olho no peixe, outro no gato, você já faz a sua pergunta, Lê? A gente vai falar aqui dos nossos queridos patrocinadores, né? A gente tem que pagar o leite da criança, né? Eu tenho 2 aqui. Tá certo. Tenho 2 aqui para criar, então precisamos pagar, né? Aí, falar para a galera do seguinte, ó. Castro e Viana, Lounge Bar, lá na Bento Barbosa. Aliás, lá onde você tinha o seu empreendimento, Lu, lá na Chácara Santo Antônio. Né? Lá no 461, na Chácara Santo Antônio. Né? O pessoal que quiser, tá um espaço renovado. Lá o pessoal tem rodízio de pizza. Acompanhe no Instagram deles lá, que tem muita foto bacana. O pessoal tem elogiado bastante.
lá no Instagram deles, @CastroEvianaBar. Né? Quiser um encontro assim, final de semana, né? Uma pizza bacana, um ambiente legal, tomar um vinho, pode encontrar lá com o pessoal, né? Se vocês quiserem reservas, pode falar com o pessoal através do 99008-8460 ou no 2667-0848, ou, né, entra no Instagram também, vê o cardápio deles lá, e bem bacana lá, Castro e Viana Lounge Bar, beleza? Também, se você bom ir quiser... de táxi, porque quando eu vou com vocês, não tem condição, né? Vai todo mundo então, arrastado. o negócio lá, para a gente, é meio complicado, né? A gente tem que trocar, é o nosso QG, quando a gente se encontra, né? E para quem quiser renovar sua casa, né, papel de parede, pisos laminados, procura o pessoal lá na Estúdio Brasil, Pisos Laminados, pode procurar o Paulo Sérgio, né, conversa com ele lá que ele vai resolver o seu problema, certo? A Lu, que tem a mansão dela aí em Cotia, se quiser trocar tudo, papel de parede e tudo mais, tá tudo certo. Eu gosto de papel de parede, hein? Papel de parede dá todo um toque, eu gosto. Sim. Lá tem bastante coisa legal, lá o Paulo vai te atender bem, né? Pode falar com ele, né? Chama ele no WhatsApp aí, que ele é super gente boa. Através do 991979794, ou manda um e-mail também, que ele gosta, né? Ele gosta dessas coisas antigas, ele ainda acessa e-mail. Né? Ele tem um 386 na casa. É igual nós. É igual a gente aqui, ele cheira naftalina. Aí você pode, das antigas. Você pode mandar um e-mail para ele, paulo@estudiobrasil.com.br, que ele vai te atender. Beleza? E, por fim, nós temos aqui, para você que quer ganhar na loto, mas assim, tem gente, Lu, que assim, o pessoal quer ganhar, mas não joga. Eu acho impressionante. A pessoa fala, minha esposa virou essa semana e falou assim, nossa, o prêmio da Mega tá não sei quantos milhões. Pô, que legal. 67 milhões! Ai, como eu queria ganhar. E não joga, vai ganhar como, gente? Gente, assim, ó, sorte é você ganhar na Mega sem jogar. Então, tem que jogar uma vez. Você entendeu? Então, capacidade de oportunidade, né? Então, vai lá na Lotérica Bidu da Sorte, fala lá com o pessoal, aproveita, vai lá, paga uma conta e já faz a sua fezinha, né? Pega lá uma telecena também, que ainda vende, entendeu? É verdade. E aí, já ouvi falar que aquela Loto Fácil é mais fácil de ganhar, né? Então, pois já diz o nome, muito já. Bom, velho. A Lu tá sabendo, eu tô sabendo, mas nunca jogo, mas preciso jogar, porque vai que, né? Tem que jogar. O meu sogro sempre fala, ele fala, vai que dá um azar e você ganha. Não é nem sorte, vai que dá um azar, né? É azar. É assim. Azar porque é o seguinte, se você ganhar, por exemplo, a bolada que vai rolar agora, né? 67 milhões. Meu Deus. Não dá meia hora, você vai ver primo até da onde você nunca viu na tua vida. É melhor nem falar que ganhou. Grande, pois é. E é isso. Vamos ser bravos. Entre em contato lá com o pessoal, através do 978-426058 ou no 5017-4770, Lotérica Bidu da Sorte. Ok? Vamos lá. Tá certíssimo. Ô, Lu, fazer só um adendo ainda de uma resposta que você deu, tirar o chapéu para você, porque mais de 10 anos com um negócio e ter um processo trabalhista e ainda ganhar, bela administradora. Porque eu conheço gente que fechou, padaria, locador, fechou e carregou ainda o processo trabalhista. Porque, né, o processo trabalhista, a justiça é um tanto quanto lenta, então vai recurso e tal, e a pessoa ficou com aquele BO ali carregando por anos ainda. Sim. Outra coisa que eu ia falar também, a questão, por exemplo, você, até não sei se foi o Ricardo ou o Marcelo perguntou lá atrás, mas não prestei atenção. Você, toda essa experiência, a gente conversando assim, percebe que você gostava, que era a sua filha ali, apesar de toda a preocupação, da dor de cabeça, você tá bem colocada hoje, mas a mosquinha assim, às vezes fica no ouvidinho assim, você assim, pensa novamente, com toda a bagagem que você adquiriu, né? Agora, graças a Deus, estamos saindo dessa fase aí, voltar a empreender? Então, a gente nunca pode falar nunca, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã.
né? Eu não sei o que aconteceria se de hoje a amanhã a empresa falasse, olha, Luciana, infelizmente, né, não deu certo, você não respondeu às expectativas e, né, você está demitida. Eu não sei o que eu faria, né? Se de repente eu voltaria a empreender de alguma forma. Mas, pensando friamente, não tenho vontade. Não tenho vontade. É só se fosse uma necessidade mesmo, sem outra opção. Porque, realmente, assim, eu aprendi muita coisa, não aprendi tudo que eu tenho para aprender na vida, tenho muito que aprender, estou aprendendo muito com as pessoas que eu trabalho, né? Estou aprendendo muito na empresa que eu trabalho e vou continuar aprendendo sempre, porque a vida é isso, a gente tem que aprender e a gente também tem que passar o que a gente aprendeu para os outros, mas não é uma coisa que me atrai, assim. Hoje, por mais que eu tenha a preocupação de fechar um cliente, uma ansiedade de fechar um cliente, né? Eu estou tratando com um cliente bem bacana, né, de companhia aérea e estou bem ansiosa para fechar, mas é uma paz diferente, sabe? É muito desgastante, é muito desgastante. Eu tinha médicos, né? Eu tinha médicos, então era taxa de tudo que você pode imaginar, até taxa do lixo da agulha, porque não podia ser num lixo normal que você descarta uma... descarte, né? Então, assim, é taxa do logo na frente da clínica, a clínica é de esquina, é taxa da lateral, sabe assim? Então, assim, é muita coisa, que nem agora eu já ia estar começando a me preocupar já, porque em novembro tem 13º, entendeu? Agora eu tô contando os dias para chegar ao 13º. Então, assim, é só se tiver um erro aí na curva e não der certo aí o meu mundo corporativo, mas dando certo aí que eu tô me esforçando para tal, né? Eu converso muito com esse meu amigo, que é meu diretor hoje, e ele fala, calma, você tá indo bem, tá tudo bem, não fica tão preocupada, você tá se esforçando, tá legal, tá no caminho, mas se lá na frente alguma coisa não der certo, eu não posso dizer, não vou beber desta água, mas não é uma coisa que eu quero, eu prefiro continuar trabalhando mesmo. Bacana. Empreender é complicado, mas ali falou um negócio que ficou aqui. Falou assim, mas friamente, mas ela não é fria, o coração é quente, então não tem jeito. Se a mosca morder, minha filha, não tem jeito. Mas sabe, mas deixa eu falar. Não, mas deixa eu falar que o meu bichinho do empreendedorismo não me largou. Eu tenho um Instagram de roupas e eu venho para fazer um extra. Oi, agora sim. Aí o que eu faço? Eu não fico com roupa. Você vai dar no seu Instagram, vai falar que só para mulher roupa? Só para mulher. Eu não fico com roupa para você serve, menino. Quando lá tiver carnaval, aí pode usar uma saia, um arrastão. Carnaval, eu pego só as encomendas, ó. Pego só as encomendas da mulherada, quando chega alguma coisa legal do fornecedor, eu posto, mando para ela pro WhatsApp. Eu quero um desse M, eu quero um desse P, pego só as encomendas, distribuo, pego meu lucrinho e já ajuda numa gasolina, já ajuda. Empreendendo, não adianta, isso aí não vai. Passa aí, Lu, passa qual que é o Instagram aí pro pessoal acessar. É @closet_e_estilo. Depois a gente vai ter aí na descrição, aí você passa para mim direitinho, que a gente coloca na descrição aí. Tá bom. Tem até um amigo meu que ele fala, quanto que você precisa que eu invista para mim virar seu sócio e a gente fazer disso um negócio? Eu falei para ele, eu não quero, deixa eu quietinha aqui, deixa eu quietinha no CLT, porque ele fala, em você eu confiava para a gente fazer essa closet virar aí. Mas eu não quero, assim tá bom, porque assim, né, não tem erro, eu pego só as encomendas, entrego, daqui já recebo. Daqui a pouco, Luciana, a dona da C&A, pronto, aí Não, eu falei para ele, eu brinquei com ele, eu falei, muito obrigada pela confiança, mas deixa eu quietinha no CLT que tá legal. Deixa eu começar a vender para valer, aí você vai ver. Aí você vai ver. Não, você sabe que teve um caso de uma moça que ela começou assim, né? E começou a crescer de tal maneira que ela não deu conta e ela
colocou os pais junto. Daqui a pouco, quando viu, ela tinha um apartamento que ela teve que alugar, que ela organizava ali todas as entregas que eram feitas pela internet, né? E assim, e ela bem nova, coisa de 18 anos. Ela começou até mais nova. Ela vendia pulseirinha na escola. Ela era, sabe? Aquela coisa do empreendedor, quando tem mesmo. Tá no sangue, Tá no sangue. E ela, hoje, ela deve ter o quê? Eu acho que não deve ter 30 anos ainda, mas assim, a vida totalmente estabelecida e vendendo dessa forma. Roupas. Passou uma matéria, né? Um programa na Globo falando disso, né? A roupa, ela dá muito dinheiro. Mas também, assim, é a mesma coisa, né? Se você abrir uma loja, vai ser aluguel, vai ser funcionário. Ai, não, obrigada, sabe? Obrigada, não dá. Aí, se for uma loja online, imagina os milhões de problemas que não vai ter com troca. Então, assim, não. Entendeu? A logística, né? Tá escaldada. É de se compreender. É aquela questão, tem um tino comercial, só que é perfeitamente compreensível. Porque pela trajetória que você passou altos e baixos, realmente é desgastante. E eu tenho um colega de trabalho que ele lá da empresa, né? E ele falou, às vezes eu tenho vontade de abrir meu negócio. Eu falei, vem cá, deixa eu te contar minha história. Aí eu contei tudo para ele, ele falou, caramba, é assim. Aí eu acho que ele pensou 2 vezes, deixa eu ficar quieto aqui. Mas assim, eu não posso desmotivar as pessoas, né? Até pelo né? Por tudo que eu passei e tudo mais, mesmo porque não foi totalmente ruim, né? Como eu já falei aqui, eu aprendi muita coisa, eu vivi muita coisa, né, Lu? Teve muita coisa boa, foram muitos anos, mas assim, é que infelizmente o nosso país não ajuda, né? Os nossos políticos, seja quem for, seja quem sai, seja quem entra, é uma bagaceira, né? É difícil, eles só pensam em roubar. Então, assim, é muito difícil empreender num país assim, né? Um país que está com tanta diferença, né, social, uns com muito, outros com muito pouco. Então, assim, é muito difícil. Então, eu fiquei um pouco desiludida mesmo. Eu não posso, né, as pessoas, eu acho que também não posso falar, não faz isso, sabe? E ficar criticando e desmotivar as pessoas. Acho que se você tem vontade de fazer, se você, né, acha que você vai dar conta, vai lá, tenta, faz, e se não der, se reinventa, volta, né? A gente está aqui para mudar mesmo, para tentar sempre fazer o quê, né? Eu tava muito fresca na memória os últimos momentos que você teve que pagar, porque é o que eu falei, que depois de uma década de sucesso, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Evidente eu tenho fotos, a gente fazia aniversário. A gente tinha festa de aniversário todo ano. Tudo. E também é o que eu falei no começo do programa, que a pandemia também destruiu muita gente, né? Por mais que rebole, por mais que faça e tal, não sei o quê, chega uma hora que você não tem muita saída. Sim. Mas, mas teve muitos momentos, tem muitas recordações. Muitas recordações. Dezembro a gente fazia festa de aniversário, minha mãe fazia aqueles bolos gigantes, e as clientes, a gente tirava foto com todas as clientes, e recebia flores das clientes. Festa junina a gente fazia um monte de promoção, vendia pra caramba, era muito legal. Mas, legal. Né, e assim, e trabalhar fora hoje no mundo corporativo é muito legal, mas também tem, né, as preocupações, também tem os medos, as cobranças, tudo vai ter. Então, assim, cada um tem que fazer o que achar que está no seu momento de fazer. Se as pessoas acharem que tem que virar a chave e empreender, tenta, né? Tenta, senão você vai sempre ficar pensando, como é que teria sido se eu não tivesse, né? Se eu tivesse tentado. Então, tente. Se você tem vontade, tenta, né? Não vai por mim. E se tiver que voltar, volta. Igual o siriguejo lá do Bob Esponja, né? Que só sacaneio, coitado. Esse é o siriguejo. Coitado, só se lasca lá.
Não, O importante é não parar. O outro lá que empreender em si mesmo lá também processo também, né? Que o Lula Molusco reclama do CEP direto. Sim. E empreender em si mesmo também é empreender, né, Lu? Apostar, estudar, né? Que nem você se capacitar também, né, para a sua empresa, também é um jeito de empreender, né? Para si, né? Para poder, né, desenvolver legal. Eu fiz faculdade no ano 2000, né? Uhum. E aí agora, o ano passado, em agosto, quando tudo aconteceu lá da clínica acabar, uma das coisas que, né, depois no dia seguinte de eu chorar, que eu bati lá e quiquei para cima, falei, bom, fazer o LinkedIn e me matricular numa outra faculdade, né, porque eu preciso me atualizar. E aí eu estou fazendo marketing digital online, consegui uma faculdade que eu consigo fazer 100% online, até por conta de logística, de filho, de trabalho e de casa e tudo mais. Então, tá indo bem, tá indo legal, tô gostando. O semestre passado eu tava amarradona fazendo uns trabalhos e tudo mais, e fazendo prova. Aí meu marido falou, nossa, tô te vendo estudar, me deu vontade de estudar, tá fazendo outra pós também. Que legal. E aí é isso, né? Eu precisava me dar uma atualizada. E aí o marketing, acho que o marketing tem um pouco a ver com o comercial, né? O comercial não deixa de ter um pouquinho ali do bichinho do empreendedor, né? Porque a gente precisa vender, a gente precisa, né, ter aquele bom contato e relacionamento com o cliente. E o marketing faz parte de tudo isso, né? Então é uma coisa que eu gosto bastante, eu gosto de redes sociais, eu gosto de marketing. Então, já fico até metendo o bedelho lá na empresa, falo pro diretor, gente, o que o marketing fez? Olha isso, eles precisam mudar isso. Pois é. Aí, tem intimidade, é uma porcaria, né? E ele pegou e falou, não, realmente, tá tendo uns problemas lá, mas a gente já tá resolvendo. Ah, mas você vê. Aí entrou a patroa já, né? Se deixa... Vai metendo o bedelho. Esse marketing aí, pô. Culpa do Marcelão, que também é formado em marketing. Esse bicho é descarado. Mas isso que é publicidade. Publicidade. Você vê mas isso que é bacana. E assim, é o diferencial que você vê. Assim, a questão, que nem você falou, questão do ego, né? Lógico. Você ficou abatida, tal, mas depois já... Não, vamos levantar a cabeça e vou para... É a questão da pessoa não ter medo do desafio. Né? E aquela coisa, não deu certo aqui, vou fazer aquilo ali, vai para a CLT, como você falou, a pessoa se desprender, né? Vou me atualizar, vou voltar para o mercado. Essa é a questão, porque às vezes... Mas você sabe que isso é interessante porque eu sou uma pessoa medrosa. Ah, é? Não é o que passa, não é o que passa. Então, eu tenho medo, que nem eu fiquei realmente em pânico porque assim, quando ela falou que antes de eu ainda bater o martelo, de eu assinar contrato de compra e venda, eu conversei com ela a situação de eu virar empregada, entendeu? Porque o meu medo era eu ficar sem nada. E aí, quando ela resolveu acabar com a clínica, eu fiquei desesperada, sério mesmo. E assim, eu tenho medo de mudar uma cor do cabelo, de mudar um corte do cabelo. Eu tenho medo de mudança, sabe? Se eu não tô muito contente. Mas assim... Mas aí eu vou te interromper. Não, aí eu discordo. Porque pelo menos para negociar, assim, você é arrojada. Porque comprou lá a fonte. Eu também tenho medo de cortar o cabelo, faz mais de 15 anos, tá? Não importa. Comprou a fonte. Mas eu acho que aí é a necessidade, sabe? Eu acho que aí é a necessidade. Não, é arrojada. Eu tô com medo, mas vai com medo mesmo, entendeu? Não, é arrojada. Aí sai da casa do aluguel de 2 mil, vai para uma casa com aluguel de 6 mil. Então. A pessoa dessa não tem medo. Desculpa, mas eu discordo. Acredito. A Lu é o seguinte, olha, uma barbaridade. Ela enfrenta o medo. Porque para abrir uma clínica do nada, não tem jeito. Tem que ter coragem. Olha, mas eu era bem mais novinha, hein? Eu não sei se hoje eu teria essa coragem, assim, de abrir sem saber nada do negócio. Olha que doideira, gente. Mas só porque eu fazia massagem. Aí eu comecei a pesquisar, a fazer curso, porque aí eu tinha que montar um site.
né? Eu tinha que montar um site, o nosso amigo, que o Ricardo conhece, o Fabrício. Olha, eu preciso das informações dos tratamentos que você vai colocar. E eu, caraca, como é que eu vou fazer isso? Aí comecei a buscar curso, comecei a Aí falou para ele, ó, comprei uma fonte. Eu comprei uma fonte. Pode colocar a fonte. Não é? Não, essa da fonte, até agora o Lé com Clé não tá batendo. Mas é muito real essa história. Nossa, se minha mãe tivesse aqui, ela ia falar a real se começou a fonte tinha um gnomo da Xuxa e aí... mas é isso, é aquele negócio, né? Tá com medo, mas vai com medo mesmo, porque vai fazer o quê, né? Ô, Lu, aproveitando as suas dicas para a gente seguir para os finalmente do nosso programa, né? Sim. O Ricardo fala que o nosso programa é mais curto do que coice de porco, né? Na verdade, hoje, como ela está aqui, é mais curto que uma massagem linfática, né? Verdade. E aí, drenagem podia demorar bastante. Sim, pegando essas dicas e aproveitando, porque o nosso programa ele tem assim, que nem você sempre trabalhou com essa questão de estética, tudo lá, e assim, era um ambiente bacana, né? Com os aromas, aquela coisa toda, né? Aí, aproveitando, mandando um beijo lá para a Val da aromaterapia, que ela deu uma entrevista aqui pra gente boa pra caramba. Val, obrigado. Aliás, recebemos aqui, né? Só não mandei para você ainda, Mineiro, porque a gente não se encontrou, mas ela mandou pra gente um vidrinho, né, dos óleos essenciais. Já dei pro Ricardo, lá o dele, tem que levar o seu também. Beleza? Agradecer, um beijo. Óleos essenciais, coisa chique. Coisa chique pra caramba. Mas lá na clínica, Lu, você tinha toda essa questão. E aqui é cheiro de naftalina. Você percebeu, né? Que aqui é cheiro de naftalina. E a gente tem um momento. Nós estamos gasto pra caramba, Lu. Ainda bem que tem uma menina aí de 19 anos. Para poder equilibrar o negócio, entendeu? 19 então, tá bom, hein? Pra gente seguir aí, né? Para os finalmente, a gente tem aqui que a gente chama de momento naftalina. E aproveitando as suas dicas, eu queria entender o seguinte. Aí vem a pergunta, né? Para você, né, com essas suas dicas que você deu sobre empreender, por que o seu Madruga não teve sucesso em seu empreendimento de venda de churros? Aí vem a sua dica, né, de empreendedora que você teve. Por que não deu certo, Lu? Eu queria entender essa questão. Por que não deu certo? Eu acho que o seu Madruga era um belo de um enrolão e usava o dinheiro para outras coisas. Porque, uma coisa que eu aprendi, dinheiro da empresa, o caixa da empresa não é seu caixa eletrônico. Olha, grande dica, hein? Grande dica. Sensacional. Show de bola. Porque, não, ele realmente era picareta, né? O negócio dele era picaretagem, né? Mas não tinha nem recheio o churro dele. Recheio de vento. Verdade isso aí, né, Lu? O pessoal tem uma visão errada da coisa, né? Uhum. Você não pode fazer a sua conta, né? Fazer da sua conta a conta da empresa, né? A sua conta é sua conta, da empresa é da empresa. Sim. Então, eu acho que é um dos maiores erros aí de muita gente que empreende, é isso, né? Misturar. Misturar, né? É verdade. Eu sem misturar já me enrolava, imagina. Também faz isso, o pessoal aí pelo menos você tem um controle maior disso, né, Lu? Porque sim, é aquela coisa, o cara vê, que nem você falou, passou cartão, cheque, sei lá o que, tal, fez, aí vê aquele montante na conta, fala, é tudo meu, mas não é. Não, você falou, é funcionário, é imposto, é tudo, é 13º, você já tem que ir pensando em reservando para poder ter mais para frente. Então, devo ver aquele montante de grana, tudo 1 milhão, é tudo meu, mas não é. Nas épocas boas, né, que a clínica estava positiva e tudo mais, então fechava-se o mês, pagava-se todas as contas, eu tinha um caixa reserva que eu alimentava e ainda tinha o valor que dava para mim e para minha mãe, e eu sabia que aquele era o meu salário, entendeu? Isso, né, em épocas boas e que estava tudo bem. E quando não estava, eu não podia sangrar ainda mais, né? Então, por isso que teve uma hora que complicou. Mas o ideal é não misturar mesmo, senão... Isso aí já é uma primeira dica para o seu amigo que quer empreender, ó. Sua conta particular é sua conta. A conta da empresa não tem nada a ver, meu filho. Não tem nada a ver.
Mas até uma Mete a mão curiosidade. aí, porque senão é roubo. Vai se roubar. Aí não dá, né? A questão do negócio, assim, lembrando lá atrás, quando você começou, que falam assim que a maior dificuldade é para estabilizar mais ou menos ali a empresa, porque no começo, porque é aquela questão de você estar falando até essa questão do caixa, porque você de repente não foi seu caso, que você meteu as caras e foi para cima, mas você vai montar um negócio, você planeja ali, vai gastar uns 50 mil para começar a empresa. Mas, no mínimo, você tem que ter mais 50 mil ali para fazer aportes, porque é um móvel, é sei lá, uma publicidade, contratar mais funcionário, tem tudo isso, né? Porque até o negócio zerar, o pessoal fala que demora um pouco, né? Porque, pelo menos ali no primeiro ano, você tem que enxertar, colocar mais dinheiro. Sim. Tem essa questão também, né? Tem essa questão. É que comigo foi um pouquinho diferente, Alexandre, por conta de ter sido logo ali antes do primeiro ano o negócio do compra coletiva. Né? Então, aquilo de imediato me impulsionou demais, né? Então, isso me ajudou bastante, né? Então, essa experiência eu não tive desse caixa que eu tinha que fazer, entendeu? Porque realmente, tanto é que eu tive que mudar de casa, porque a casa não estava me atendendo com menos de um ano, né? Então, eu não tive isso, né? E aí, nessa época, eu lembro que eu cheguei a ter 15 só esteticistas. Eu tinha 15 macas e eu tinha uma para cada maca. Eu não tinha mais esteticista porque eu não tinha mais uma maca. E era assim, ó, chegava uma, saía outra, chegava uma, saía outra, e aquelas meninas ali, ó. Eram 2 turnos, era um de manhã até as 3 horas da tarde e uma de 3 da tarde até 10 da noite. E então não parava, só que assim, eu realmente não tive essa experiência desse caixa que tem que fazer, mas assim, o que a gente sempre escuta é isso, é que pelo menos por um ano ali você tem que ter pelo menos os seus custos mensais, e uma coisa que eu fiz e que eu acho que é o que eu daria de dica para quem quer empreender, é não começar o negócio com dívidas. Né? Se você tiver o dinheiro para fazer o investimento inicial e tiver aí um aporte aí para os primeiros meses, para ajudar aí nesse custo fixo, porque alguma coisa, né, você começando o negócio, alguma coisa você já vai ter. Mas alguma coisa assim que sustente ali, que ajude a sustentar, é bom. Né? Mas assim, que nem eu comprei os aparelhos, tudo à vista, eu não fiquei com dívida de aparelho, porque senão aí você tem que fazer uma outra conta, né? Aí o que você vai ter para manter o negócio não vai ser só os custos fixos, vai ser o investimento também que você de repente parcelar. Então, aí acaba atrapalhando um pouquinho mais. É o jogo bom. Na verdade, foi a fome com a vontade de comer, né? Essa junção que você teve no primeiro ano aí, que o pessoal estava vindo de uma outra clínica que saiu do mercado e você abraçou, e aí a coisa funcionou legal mesmo. Foi. E aí depois, logo em seguida, ainda o site de compra coletiva. E aí essas meninas que vieram trabalhar comigo, elas toparam distribuir panfleto pelo bairro. Elas falaram, olha, a gente vai sair fazendo panfleto e a gente vai oferecer uma massagem de cortesia. Você não precisa me pagar essa massagem de cortesia, porque a gente pagava um valor por cada procedimento feito para cada esteticista. Você não precisa pagar. Se a cliente fechar o contrato, a gente ganha, porque a gente vai atender a cliente, né, as 10 sessões, então a gente vai ganhar a nossa porcentagem e você vai ganhar pelo pacote. Então a gente tenta assim. Então elas abraçaram também total a causa, entendeu? E aí a gente saiu panfletando no meio da rua. Então, assim, foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito doido. Acho que o segredo é o que você falou. Apesar de ser dom, eu acho que o trabalho em equipe geral, né? Em todo mundo que chegou, todo mundo que agregou e tal, isso que dá esse impulso em qualquer tipo de mercado que você esteja para ter esse sucesso que você teve durante uma década aí. Sim, com certeza. Com certeza, eu sou muito grata às meninas que trabalharam comigo. Tem muitas que eu quero levar aí para a vida, que a gente mantém em contato e que a gente criou aí um laço muito legal de amizade e que eu quero levar aí comigo,
que eu torço, que eu me preocupo. E é isso. Show de bola. Show de bola. Lu, primeiro quero só agradecer a sua presença aqui na hora da chamada. Foi uma grande obrigada, honra. Foi muito legal. Aqui é mais uma mulher guerreira que aparece no nosso programa, que fez acontecer, que luta, que estuda, que tudo, porque não adianta, hoje em dia, né, a gente vê aí essa molecada mais nova e tal, que é tudo na mão e não quer trabalhar. É verdade. Trabalhar, né? E você é o oposto disso, é aquela menina guerreira que desde nova sempre procurou melhorar e meter a cara. Você, apesar de falar que não tinha coragem, você teve muita coragem de ter aberto um empreendimento sem ter muita experiência ou quase nada, e hoje você se tornou o que é por isso. Talvez em casa, como esposa, como mãe, como empreendedora, que ainda é, que você daqui a pouquinho vai falar novamente, dar seus contatos todos aí, desse novo empreendimento, entre aspas, que você está fazendo, vendendo roupas femininas. Então, eu só tenho a agradecer essa presença de garbo e elegância que você fez aqui hoje. Obrigada, foi muito legal. Esses três acabados aqui, se for por causa da beleza, nós estamos mortos. Uma grande honra. Lu. Foi muito legal, obrigada. Valeu. Obrigado mesmo pela presença, Lu. Obrigada a vocês, foi muito bacana. Deixe todos os seus contatos aí, faça a sua propaganda do seu empreendimento das roupas aí, deixe os seus contatos, e-mail, tudo que você quiser aí é contigo. A liberdade é tua. O meu Instagram da Closet é @closet_e_estilo, E normal, tá? E o meu é Lu Varela, nem lembro mais o meu Instagram. Mas o meu Instagram é coisa de mãe, né? Lu SS Varela. Mas eu posto eu trabalhando, posto eu com os meus amigos de trabalho, posto eu com a minha família, né? E posto meu filho. O meu é mais essas coisas normais, né? E sigo aí na empresa e firme e forte, estou contente, estou feliz, acho que é isso que importa. E vamos em frente. Com certeza. Sucesso. Obrigada. Show de bola, Lu. Agradeço mais uma vez. Obrigado, Ricardo, hoje. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Lu. Obrigado mesmo. Obrigada, Marcelo. Por ter aceitado o nosso convite. Senhoras e senhores, entrevistamos hoje, aqui na Hora da Chamada, Luciana Varela, falando sobre empreender e o emprego formal, né? Essa nuance que teve aí, né? Com muita propriedade, ela falou isso para a gente aqui. Acompanha a gente nas redes sociais aí também, @Hora da Chamada. No YouTube, essa entrevista vai, né, tá gravada lá, vai para o ar, né? E no YouTube também Hora da Chamada. E quem quiser entrar em contato com a gente aí, né, nas redes sociais, a gente vai ter um prazer em atender. Beleza? Muito obrigado, Lu, mais uma vez. Uma grande semana para você. Obrigado, amigos. Até mais. Abraço. Beijo, tchau.